Bem-vindos a mais uma nova apresentação, né, gente? Eu espero que no momento da apresentação estejam todos com saúde, todos na família também estejam. Lembrando os cuidados que nós temos que tomar nesses momentos difíceis com essa pandemia. Então, ao sair, lavem as mãos. Quando retornarem, a asepsia com álcool em gel, tomar banho, né? Vamos tomar cuidado aí para evitar a transmissão e a proliferação desse mal que nos assola nesse momento. Mas enquanto estamos reclusos, enquanto temos que obedecer essa recomendação de permanecer em casa, não se esqueçam que o alfa sempre lidera, né? E o líder é exemplo. O líder inspira. O alfa é o líder. E o líder nunca te abandona. Nós do Alfa estamos preocupados com você, estudante. Estamos preocupados com o seu aprendizado, preocupados com o seu foco em conseguir um bom rendimento, um bom aproveitamento nas provas dos concursos do final do ano. Ok? Então, dando sequência às nossas apresentações, eu convidei vocês na última aula para que nós entendêssemos nessa apresentação alguma coisa sobre a escala termométrica, né? Aquelas leis de conversão, como é que a gente relaciona as escalas termométricas, tá bom? A escala termométrica, para a gente definir aquelas equações, aquelas leis de conversão, elas são definidas a partir do Teorema de Tales. Mas o que tem a ver, Tércio? Teorema de Tales com lei de conversão nas escalas termométricas, elas se harmonizam. A partir da harmonização do Teorema de Tales com as escalas termométricas, olha aqui, é esse esquema aqui que vai permitir que você deduza a equação da lei de conversão. Lembra no slide anterior, quando eu falei em extremo superior e em extremo inferior? E no slide anterior eu disse para vocês, no outro momento oportuno, eu chamo a atenção de vocês por que a gente usa essa nomenclatura, tá bom? Então, nesse momento, vamos entender como é que o Teorema de Tales vai nos auxiliar na elaboração da lei da conversão entre as escalas termométricas. Mas, gente, o que é o Teorema de Tales, né? O Teorema de Tales ele é uma propriedade matemática que relaciona as medidas dos segmentos de retas formados por um feixe de retas paralelas. Quem são essas retas paralelas, gente? Olha aqui, ó, destacando aqui reta R, reta S e a reta T. Então eu tenho aqui um feixe de retas paralelas. E essas retas paralelas, elas são interceptadas por retas transversais. A reta U, estão vendo aqui destacando? E a reta V. Então eu tenho retas, um feixe de retas paralelas que são interceptadas por retas transversais. Tá bom? Tércio, eu estou observando aqui que tem que ser pelo menos 2 retas transversais e 3 retas paralelas. Essa é a configuração mínima necessária para que a gente aplique o Teorema de Tales e, a partir dessa propriedade matemática, nós consigamos estabelecer as leis de conversão entre as escalas termométricas. Ok? Mas ainda, né, o Teorema de Tales diz que 2 retas são transversais a um feixe de retas paralelas. Então, a razão entre as medidas de 2 segmentos, olha aqui, quaisquer, gente, atenção para essa palavrinha aqui do enunciado, olha, 2 segmentos quaisquer de uma reta, de uma delas, né, é igual à mesma razão, olha, razão aqui, ó, a mesma razão, mas só que na reta, no segmento de reta correspondente. Vamos traduzir? Eu tenho aqui na reta U o segmento que vai de F até D. E na reta V, o segmento que vai de C até A. Lembra no slide anterior que eu falei extremo superior, extremo inferior? Então aqui na reta U, F é o ponto que representa o extremo superior,
D é o ponto que representa o extremo inferior. Na reta V seriam os pontos C e A, respectivamente. Ok? Então, ó, CA corresponde a FD. E essa razão ela é em qualquer segmento. Mais uma vez, propositadamente, eu vou pegar aqui o numerador dessa primeira relação, da relação do primeiro membro. Vou pegar aqui o numerador da relação do primeiro membro, que é o segmento que vai de C até B. O correspondente de C até B, que está na reta V, corresponde ao segmento que vai de F até E na reta U. Então, o segmento CB corresponde ao segmento FE. Reta V, reta U. E eu tenho o segmento maior, que vai do ponto C até o ponto A. O correspondente dele, na reta U, seria o segmento que vai de F até D. Essa partezinha aqui do Teorema de Tales, está tranquilo, gente? Isso aqui é o Teorema de Tales. Aplicando, então, esse conceito a qualquer que seja o segmento, no slide anterior, eu trabalhei com o segmento CB, o correspondente FE, CB, FE, o segmento CA e o correspondente FD, no denominador. Para a gente poder entender bem legal a dedução da lei de conversão entre as escalas termométricas, eu vou mudar. Como lá no enunciado diz que quaisquer segmentos, não pegarei o segmento CB. Vou pegar o segmento BA e o correspondente BA na reta U seria o segmento ED. Então eu vou trabalhar aqui com BA e ED, numerador do primeiro membro, numerador do segundo membro, mas vou permanecer com o maior segmento CA na reta V e FD na reta U. Desenvolvendo um pouquinho mais, gente, o Teorema de Tales aí nessa situação, a gente observa que para eu poder medir quanto vale o segmento BA, basta eu pegar o ponto B e subtrair do ponto A. Então pega o ponto B, a medida do ponto B, subtrai da medida do ponto A, eu vou ter o numerador aqui do primeiro membro. Pega o ponto E, subtrai do ponto D, está aqui o numerador do segundo membro. Já o denominador são as medidas extremas, lembra? Medidas extremas. CA, extremo superior, extremo inferior, subtrai o ponto C do ponto A, subtrai a medida do ponto F da medida do ponto B. Ok? Gente, olha lá. TK igual a TC mais 273. TF menos 32 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TC sobre 5. TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Vocês vão lembrar dessas três fórmulas até o final do ano? Né? Lá, normalmente a gente deixa a questão de física para resolver por último. Aquela pressão danada, já o tempo se esgotando, gabarito por marcar, redação por passar limpo. Vocês vão se lembrar dessas três equações de conversão? Claro que não, né, gente? Ali na hora do sufoco ali, dificilmente vocês vão lembrar. Mas o que é mais fácil? Observem aqui. TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Ou é melhor você lembrar desse conceito aqui, olha. A diferença dos meios pela diferença dos extremos. Aplica esse conceito para uma escala termométrica e repete o mesmo conceito para outra escala termométrica. Entenderam aqui? E olha lá, hein? A diferença dos meios e a diferença dos pontos extremos. Quem são os pontos extremos? Ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Avançando aqui um pouquinho mais, sim, outra coisa que é interessante nós observarmos é que, observe, numerador, denominador, minuendo do numerador, subtraindo do numerador. Olha esse movimento aqui, ó. Minuendo, subtraindo, e quando eu subo,
os subtraendos são iguais. Isso aqui, gente, traz uma facilidade incrível na hora que a gente for resolver os problemas. É por aí que nós vamos começar a resolver os problemas. A gente começa resolvendo os problemas a partir do minuendo do denominador. Minuendo, subtraindo, sobe, subtraindo. Minuendo, denominador, subtraindo, denominador, subtraindo, numerador. Esse é o movimento que vocês vão fazer na hora de resolver as questões. Ok? Então, é o que eu gosto de chamar aqui da diferença dos meios pela diferença dos extremos, até para fazer aquela comparação do produto do meio pelo produto dos extremos, que nada mais é do que a regra de 3. Regra de 3 a gente resolve assim, produto dos meios pelo produto dos extremos. E o pessoal que não tem muita habilidade com a área de exatas, quase sempre recorre à regra de 3 para resolver um problema, ou de matemática ou de física. Muitas vezes dá certo. Nem sempre vai dar. Tá bom? Mas aqui é o Teorema de Tales aplicado à termometria, à conversão, à formação das leis de conversão, vai dar certo. Ok? Então, olha aí. Como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou harmonizar aí? Então, certinho? Continuando aqui, estabelecer uma relação entre as escalas termométricas e o Teorema de Tales. Propositadamente, eu dei uma ampliada aqui para fazer a reta T coincidir com o ponto de ebulição da água e a reta S coincidir com o ponto de ebulição 100 na escala Celsius, 0 na escala Celsius, 212 na escala Fahrenheit, 32 na escala Fahrenheit. Então, olhem lá. Vamos observar essa analogia que existe entre o Teorema de Tales e os termômetros? Então, aqui do lado esquerdo, a gente vai colocar as propriedades do Teorema de Tales, e aqui do lado direito, a analogia. Como é que a gente tem que interpretar o Teorema de Tales em um termômetro, para poder estabelecer a lei de conversão. Ok? Então, olha só. Primeiro, as retas paralelas eram R, S e T, lá no Teorema de Tales. Mas aqui eu estou pegando, nesse primeiro momento, as retas S e a reta T. Por quê? Porque essa reta S e essa reta T são as temperaturas dos pontos fixos. Ponto fixo de ebulição, o ponto fixo de fusão. As retas transversais U e V seriam os termômetros. Então a reta U e a reta V, elas transformaram-se aqui nos termômetros. Ok? Tudo bem aí, gente? Alguma pergunta até agora? Sim. Bem observado, né? No Teorema de Tales, nós vimos que tem que ter 3 retas. 3 retas. O feixe de retas paralelas tem que ser no mínimo 3 retas. Aqui eu só destaquei a reta S e a reta T. As retas transversais estão legais, são 2, né? Então tem as 2 transversais e as 2 paralelas. Só que tem que ter 3 retas paralelas. De onde é que vai vir a terceira reta, então? Gente linda, a terceira reta vai ser uma linha tracejada. Olha lá, é como se eu tirasse essa reta R daqui, olha lá, olha a mágica. Tira daqui, ó, e joga para cá, para essa linha tracejada. Tira daqui e joga para cá. Então essa reta R que transformou-se nessa linha tracejada, ela nada mais vai representar a leitura das temperaturas que eu vou ter que converter. Então essa reta R, ela passa a ser a sensação térmica da escala Fahrenheit, a leitura da escala Fahrenheit, que vai ter a mesma sensação térmica da leitura na escala Celsius. Tranquilo aí? Olha como é simplesinho. Conseguiram perceber aí a harmonização entre o Teorema de Tales e as escalas termométricas para que nós possamos definir uma lei de conversão? Ok? E essa lei vale para qualquer escala, seja ela Celsius, Fahrenheit, Kelvin ou uma escala não convencional. Lembram daqueles 3 exemplos que eu passei em apresentação anterior? Aquele exercício da Universidade Federal de Alagoas, aquele exercício lá do ITA,
E o exercício do Enem, um simulado do Enem. Isso aqui vale, mesmo quando a escala é não convencional, quando a temperatura, a escala termométrica é não convencional. Então observem aqui, ó, né? Na lei, aqui, ó, no Teorema de Tales, segmento B menos segmento A, numerador, segmento C, segmento que vai de C até A, o correspondente de BA é de E até D, e o correspondente de CA é o FD. Então está aqui, ó, Teorema de Tales. Como é que eu vou aplicar isso aqui no termômetro? Observe aqui, escala Celsius. Quem é, fazendo analogia, quem é o ponto B e quem é o ponto E? O ponto E seria a temperatura que eu quero converter na escala Fahrenheit. E o ponto B é a temperatura que eu quero converter na escala Celsius. Então, ó, temperatura que eu desejo converter e que tem a mesma sensação térmica na escala Celsius. No denominador, eu tenho a diferença entre os extremos. Quem é a diferença entre os extremos? Ponto de ebulição pelo ponto de fusão. Então, a temperatura do ponto de ebulição na escala Fahrenheit, temperatura do ponto de ebulição na escala Celsius, menos a temperatura do ponto de fusão. Aquilo que eu havia comentado no slide anterior. Né? Minuendo, denominador, subtraindo denominador, sobe como subtraindo do numerador. Esse movimento aqui, ó, né? Ele é fundamental, vou repetir, ele é fundamental na hora que nós estivermos resolvendo os nossos exercícios. Tudo bem, gente? Então, vamos partir agora para a lei de conversão entre as temperaturas. Vamos aplicar aquela última partezinha que nós vimos no slide anterior. Tudo bem? Vamos lá? Lei de conversão entre as temperaturas, quando a temperatura é uma temperatura pontual. Gente, vou fazer o convite para vocês, para na próxima apresentação mostrar para vocês a dedução dessas leis de conversão a partir do Teorema de Tales. Agora que a gente entendeu o Teorema de Tales, vamos aplicá-los aos termômetros e estabelecer as leis de dedução, as leis de conversão, deduzir as leis de conversão. Estejam convidados para a próxima apresentação. Paro por aqui, desejando saúde para você, saúde para os seus, beijão no coração e que continuemos tomando cuidado nesses momentos difíceis com essa pandemia do coronavírus. Beijão no coração de todos.